Que será do amanhã? Tiago, capítulo 4, versículos 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece, por um pouco depois se desvanece. Prezados ouvintes, é uma característica do ser humano ser curioso quanto ao futuro. Lendo a Bíblia Sagrada, vamos notar que também os discípulos de Jesus eram curiosos quanto ao futuro. Nós encontramos no capítulo 24 de Mateus, depois de ouvirem Jesus dizer que o templo de Jerusalém seria destruído, eles fizeram uma pergunta: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Depois de Jesus ressuscitado, vamos encontrar de novo eles curiosamente perguntando a Jesus: quando será? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É agora que restaurarás o reino a Israel? Então, queremos apresentar aos nossos ouvintes, nesta manhã, 3 perguntas que são do seu interesse conhecer. A primeira pergunta é: qual será o futuro do mundo, da humanidade? Nós estamos vivendo em dias inseguros. A Coreia do Norte, com o lançamento de seus mísseis, está amedrontando o mundo e abrindo caminho para uma guerra mundial. Qual será o futuro da igreja? Nós que temos a Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que esperamos quanto à nossa condição de crentes em Jesus Cristo? E a terceira pergunta: qual será, meu prezado ouvinte, seu futuro? E nessa pergunta existem apenas 2 hipóteses: céu ou inferno. Então, se a Bíblia é um livro que nos fala do passado, desde a criação do mundo, e nós chegamos ao último livro da Bíblia, conhecido como o Apocalipse, palavra grega que significa revelação. Coisas que se deram, que se estavam dando nos dias do escritor e que viriam futuramente. Então, respondendo à pergunta: qual será o futuro do mundo? Nós temos a resposta do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, e no versículo 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as coisas que nela há se queimarão. O futuro do mundo está aqui apontado pelo apóstolo Pedro profeticamente. Grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ora, se o futuro do mundo está aqui descrito, como em outras partes do livro do Apocalipse, que confirmam essa informação que nos dá o apóstolo Pedro, ele faz uma exortação aos seus leitores: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, ou seja, viver condizentemente
com a vontade de Deus nos dias que estamos aqui vivendo. Então a Bíblia, falando do futuro do mundo, diz que o mundo se reserva como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas isso não significa que deixarão de existir as pessoas, porque, segundo a palavra de Deus, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, está reservado um futuro promissor para aqueles que se aproximam de Deus na vida presente. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Estou lendo no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1 até o versículo 5. Então é sombrio o futuro do nosso mundo à luz da Bíblia Sagrada. A segunda pergunta que levantamos e que é respondida pela Bíblia: qual é o futuro da igreja? A palavra igreja significa um grupo de pessoas que, numa certa forma da língua portuguesa, é saídos para fora, caracterizando um povo que saiu para fora do mundo e hoje procura viver na vontade de Deus. Somos a igreja. A igreja não é um templo, uma casa, mas é o povo que nela se reúne. Então este povo tem uma expectativa quanto ao futuro, que foi apontada pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 15 a 17, quando ele diz: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E este evento mencionado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele, noutra carta, como a carta aos Coríntios, ele revela que este acontecimento se dá num espaço de tempo tão curto que ele, não tendo uma palavra melhor para dizer a repentinidade deste evento, ele usa a expressão abrir e fechar de olhos. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão,
incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, nesta ocasião, para a igreja, uma ressurreição chamada a primeira ressurreição, porque haverá duas ressurreições. A primeira, exclusiva para os que aguardam o Senhor Jesus Cristo, segundo registro o capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos 5 e 6. Falando da primeira, no versículo 6, diz o escritor: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Este é o futuro da igreja. Vai ser arrebatada. Os que estiverem mortos ressuscitarão. Os que estivermos vivos seremos mudados, transformados num abrir e fechar de olhos. Então, quem tiver parte na primeira ressurreição com a igreja é chamado de bem-aventurado. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Mas há também a ressurreição final, mencionada no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, existe a primeira ressurreição e a ressurreição do juízo final, mencionada neste mesmo capítulo 20 do Apocalipse, do versículo 11 em diante, concluindo no versículo 15 com a declaração: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, quanto ao futuro da igreja, Jesus, nos capítulos 24 de Mateus, 25, ele não satisfez a curiosidade dos seus ouvintes no sentido de indicar um dia específico para o qual eles estivessem preparados. Então ele declarou: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Vigilância é a recomendação para a igreja que está vivendo nestes dias, aguardando o iminente arrebatamento mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, a pergunta final, que interessa sobremodo a você, meu prezado ouvinte: você tem pensado no futuro? Qual será o seu futuro? Não o futuro propriamente dos dias aqui na terra, porque há pessoas tão curiosas quanto ao dia de amanhã que se cercam de videntes, de cartomantes, quiromantes, para que digam a respeito do seu futuro com relação ao casamento, trabalho, mudança de local. E as pessoas, quando recebem uma informação de adivinhos, eles começam a pautar sua vida dentro daquela direção que o adivinho, o cartomante, quiromante, mencionou para levar aquele ponto final acerca do qual o adivinho lhe falou. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que não devemos consultar o futuro da nossa vida presente buscando feiticeiros, que eles não podem nos indicar o caminho certo quanto ao futuro da nossa vida. Mas diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará.
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, Ele passa a dirigir as nossas vidas, porque em oração dizemos: seja feita a tua vontade, e nós nos submetemos à vontade de Deus enquanto aqui vivemos. Quanto ao futuro já está apontado, mas qual será o seu futuro? E como dissemos a princípio, só existem duas hipóteses que levarão os homens a uma ou a outra, segundo a escolha que fizerem. Escute só o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus, no capítulo 3 de João, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, que significa não se perca, não vá para a perdição, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18 então estabelece: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Prezado ouvinte, se você vier a falecer sem ter declarado sua fé em Cristo, saiba que a sua posição futura já está apontada. Será condenado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E na conclusão deste capítulo 3, no último versículo, Jesus conclui o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem, já no presente. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a pessoa que crê tem a vida eterna, mas quem não crê já tem sobre sua vida a ira, que é o descontentamento, o desagrado de Deus relativo a esta pessoa. E se a pessoa esperou ou viveu aqui na terra dentro da sua vontade de rejeitar o Evangelho, então não haverá nenhuma solução para ela depois desta vida. Concluindo estas palavras, nós citamos as palavras de Jesus no capítulo 8 de João, versículos 21 e 24. Quando ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então a fé na pessoa de Cristo aponta o futuro da nossa vida, salvação. O gozo das mansões celestiais prometidas por Jesus em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prezado ouvinte, pense no seu futuro. Onde é que eu irei passar a eternidade? Perto de Deus ou longe dele? E se for longe, é por escolha pessoal. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Amém.